Meus irmãos, eu volto a falar novamente a respeito do dízimo pela seguinte coisa. Algumas pessoas me perguntam, mas o dízimo é do Antigo Testamento, não faz parte do Novo ainda? Por que você fala que no Novo Testamento não tem mais mandamento para dízimo? E isso todos os cristãos precisam aprender. Eu notei que muitas igrejas estão surgindo que não são adeptas do dízimo do Novo Testamento, por incrível que pareça. Está aumentando aos poucos o número de pastores que pregam que o dízimo não é do Novo Testamento. E vocês já notaram isso. Os que defendem a prática do dízimo no Novo Testamento, eles vêm sempre com argumentos. Ah, mas o dízimo é antes da lei. O dízimo foi na lei e é depois da lei. Existe o Antigo e o Novo Testamento, nós conhecemos isso. Mas quando a pessoa ela fala assim, ah, mas o dízimo é antes da lei, espera um pouco. A gente tem que tomar cuidado com esse jogo de palavras aí, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas o dízimo é antes da lei. Peraí, mas ele é mandamento antes da lei? Aonde que tem isso? Se praticavam o dízimo antes dos 10 mandamentos, antes da lei mosaica, se praticavam, realmente, as pessoas praticavam, mas não era um mandamento de Deus para as pessoas. Quando Abraão deu dízimo a Melquisedeque, não era obrigação. E outra, ele deu o dízimo não do que ele ganhou com o trabalho dele, ali foi dos despojos da guerra. Então, infelizmente, eu não vejo honestidade num argumento desse. Dizer que o dízimo é antes da lei. Por que o dízimo é antes da lei? E aí, o que tem? Né? Então eu não vejo honestidade nisso, né? Nesse tipo de argumento. Para falar que o dízimo é antes da lei. Era uma prática que os outros povos faziam. Não só o povo que Deus escolheu, mas os outros povos faziam. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Jacó disse que daria o dízimo. Sim, mas não era mandamento. Foi um voto que ele fez a Deus. Né? Aí sim, quando o povo de Israel saiu do Egito, quando teve aquela legislação toda, né, porque eles estavam se transformando numa nação, aí o que aconteceu? Eles tiveram sim mandamentos para dar dízimo, mas por quê? Porque tinha uma tribo que não receberia herança no território de Israel, quando fosse repartida as terras em Canaã. E o sacerdote, ele era sustentado pelo dízimo também, né? Além de órfãos, viúvas e os levitas. O sacerdote, o salário dele era isso, era o que eles recebiam de dízimo. Então ele era sustentado por isso, os sacerdotes. Mas olha só no Novo Testamento. Paulo mesmo falou que serviu na igreja de Corinto e não pediu salário para eles. Ou seja, se fosse mandamento, obrigação para o Novo Testamento, Paulo iria falar para os gentios, ó, vocês têm que contribuir obrigatoriamente, né? Isso está na lei e vocês precisam contribuir. Ah, mas o dízimo na lei é para sustentar o ministério, né? Os missionários. E Paulo? Paulo não era um missionário? Por que Paulo não cobrou o sustento? Na lei tinha isso, por que tinha? Porque a tribo de Levi não tinha herança em Israel. Então tem uma justificativa para poder ter o dízimo. E no Novo Testamento tem justificativa para ter ordenança. A igreja que recebe dízimo ajuda órfãos, viúvas com aquele dinheiro, sustenta missionários com aquele dinheiro. O que eu vejo hoje, infelizmente, a pessoa dá o dízimo na igreja, pedem oferta para o missionário, pede oferta para tal coisa. Se tem escola dominical, se compra a revista. Na ceia tem que levar o quilo. E ainda quando tem alguém passando necessidade na igreja, tem que fazer rateio entre os irmãos para poder sustentar. Infelizmente, eu falo isso com tristeza no coração. Então, já que vai copiar o Antigo Testamento, a prática do dízimo, deveria copiar o certo, né? Porque tem o dízimo também que era para os órfãos e as viúvas, que eram os necessitados. Mas hoje você não vê isso.
E quem desfruta do dízimo que entra na igreja atual? Às vezes uma família só. Às vezes só a família só do presidente da igreja. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer não é para causar conflitos, nada disso. É a minha visão. O dízimo, ele não é mandamento para o Novo Testamento. Não se acha isso nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, nas cartas de João, nem na carta de Tiago se acha isso. Os apóstolos de Jesus. E Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento. Ele foi o que mais escreveu cartas para as igrejas no Novo Testamento, doutrinando a igreja. E por ele ser fariseu e conhecedor da lei, se fosse mandamento no Novo Testamento para dízimo, Paulo não iria escrever se ele era fariseu? Se ele era um homem estudado na lei do Antigo Testamento? E por que ele não escreveu nenhuma das cartas dele dizendo para as pessoas darem dízimo? Então, meus irmãos, leiam a Bíblia, vocês vão notar, vocês vão sentir no texto, nos textos do Novo Testamento, que não existe mandamento para dízimo. Espero ter sido, um vídeo esclarecedor para alguém que tem alguma dúvida, E se tiver alguma dúvida ou algum comentário a fazer, deixe aqui nos comentários, estaremos interagindo. Para você que não é inscrito no canal, eu peço que já se inscreva, ajude, dê essa força para nós, nos motive a poder estarmos contribuindo mais ainda ao conhecimento dos irmãos. Deixa aquele joinha, aquele like dizendo que gostou do vídeo. Até você que não gostou pode deixar o like. E vamos seguindo em frente, meus irmãos, procurando aprender no conhecimento e na graça.